Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a doença de Alzheimer e outras formas de demência. Então, se você cuida de um familiar com Alzheimer, aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana eu trago vídeo novo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento específico da doença de Alzheimer, ou seja, o tratamento dirigido à doença, para tentar retardar a progressão dos sintomas. Muito bem, e para começar esse assunto, eu gosto sempre de falar que o tratamento da doença de Alzheimer ele é dividido em dois grandes grupos, onde nós temos o grupo farmacológico e o grupo não farmacológico. Então, dentro do tratamento farmacológico, nós temos o tratamento dirigido à doença específico, que é esse que nós vamos falar hoje, e temos o tratamento dos sintomas, aquele tratamento que é dirigido para o controle dos sintomas comportamentais e psicológicos do paciente. E além do tratamento farmacológico, nós temos o tratamento não farmacológico, que envolve as múltiplas terapias, como a estimulação cognitiva, atividade física, musicoterapia, dentre outras, tá bem? Mas hoje nós vamos focar no tratamento específico da doença. Nós vamos ver os grupos de medicamentos que são aprovados para tratar a doença de Alzheimer. Tratar no sentido de retardar a progressão da piora cognitiva. Porque, como nós já sabemos, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível. Ou seja, até hoje, pelo menos, nós não temos nenhum tratamento curativo para a doença. Então, esses medicamentos específicos que nós temos, eles atuam na tentativa de retardar a progressão dos sintomas, ou seja, na tentativa de desacelerar o curso da doença. E com isso, melhorar a autonomia e melhorar a qualidade de vida do paciente e dos cuidadores, dos familiares, tá bem? Dito isso, o tratamento dirigido da doença de Alzheimer, ele tem como objetivo retardar a progressão do declínio cognitivo e funcional desse paciente, ou seja, retardar a perda dessas funções cognitivas, né? Da memória, atenção, concentração, orientação, noção espacial, capacidade de abstração, enfim, de retardar a perda dessas funções mentais, tá bem? E claro que numa fase inicial pode até vir a melhorar alguns sintomas não cognitivos, alguns sintomas comportamentais, como agitação, agressividade, tá? Mas isso numa fase inicial da doença. Eles são usados com o objetivo mesmo de tentar, na medida do possível, estacionar o máximo possível, desacelerar a doença. E existem dois grupos dentre esses fármacos aprovados para o tratamento específico da doença de Alzheimer. Nós temos, de um lado, os inibidores da acetilcolinesterase, que são o donepezilo, a rivastigmina e a galantamina, e nós temos os antagonistas dos receptores NMDA, que, na verdade, é representado por um único fármaco, que é a memantina. Então, pode ser que, se você cuida de um familiar com Alzheimer, com certeza você já reconheceu algum desses nomes, que esses são os medicamentos preconizados para o tratamento específico da doença. Os inibidores da acetilcolinesterase, aquele grupo de 3 medicamentos que eu falei, donepezilo, rivastigmina e galantamina, eles são indicados para todas as fases da doença, tá? Para fase leve, fase moderada e fase avançada. E assim, quando nós começamos essa medicação, a não ser numa fase muito inicial, como eu disse, dificilmente o familiar ele vai perceber uma melhora do paciente. Então, a gente inicia a medicação, às vezes o familiar espera que o doente melhore, mas ele não vê essa melhora com a medicação, na maioria das vezes. E por que ele não vê essa melhora? Porque o objetivo do remédio é retardar a progressão da doença. Dificilmente a gente consegue ter uma melhora da doença, a não ser em fases muito precoces, tá? Que
podemos ter uma melhora dos sintomas cognitivos e dos sintomas comportamentais. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente tem é um efeito posterior, é um efeito que vai diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, é um efeito, digamos que invisível aos olhos dos familiares, tá bem? E esse efeito na cognição, ele é dose dependente. E assim, o que é recomendado é que a maior dose tolerada pelo paciente seja alcançada para a gente conseguir otimizar o máximo possível o tratamento. Mas é claro que nós temos fatores adversos, né, efeitos colaterais aos medicamentos que às vezes nos limitam com relação à dose máxima que a gente pretende atingir. E é claro que se o paciente tem efeito adverso a um medicamento do grupo, a gente pode tentar um outro, tá? Então, por exemplo, um doente que chega numa fase inicial da doença, nós vamos optar por um dos medicamentos desse grupo, dos inibidores da acetilcolinesterase, tá? Que são os medicamentos indicados para a fase inicial da doença. Como nós vimos, são usados em todas as fases, mas para a fase inicial são os medicamentos que nós começamos. Então, nós escolhemos um dos 3 medicamentos desse grupo e vemos como é que o paciente vai reagir. Se o paciente reagir bem à medicação, a gente progride a dose até a melhor dose tolerada pelo paciente, tá bem? Os principais efeitos colaterais desses medicamentos, dos inibidores da acetilcolinesterase, são náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite, perda de peso e alguns efeitos cardíacos também, como bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, né? E possibilidade também de desmaios, de tonturas, tá bem? Então, esses são os principais efeitos colaterais desse grupo de medicamentos. E o fato do paciente ter reação com um medicamento do grupo não quer dizer que vai ter com o outro, tá? Então, a gente sempre que tem uma intolerância a um dos medicamentos, a gente tenta recorrer a outro desse mesmo grupo, tá bem? O donepezilo, ele tem uma metabolização mais hepática, tá? Uma metabolização mais no fígado, então a gente também tem que ter um pouquinho essa atenção com relação às interações medicamentosas. E ele geralmente não, ele é feito numa dose única diária, tá bem? Via oral. A rivastigmina, ela tem uma metabolização já predominantemente feita pelos rins, tá bem? Então, a gente também precisa ter essa atenção. Então, a escolha vai sempre depender do perfil do doente que a gente tem. Claro, a gente tem que saber as comorbidades do doente, as outras doenças que o doente tem, né? E para poder adequar qual vai ser a melhor terapêutica. Então, a rivastigmina, ela tem uma metabolização feita preferencialmente pelos rins e ela pode ser administrada por via oral 2 vezes ao dia ou também temos a opção da via transdérmica, tá? Que é uma vez a cada 24 horas. E a galantamina vai ter uma metabolização tanto hepática quanto renal e também pode ser feita uma vez ao dia, tá? Então, a posologia, a forma de administração é simples, mas temos que ficar atentos ao padrão de metabolização e aos efeitos colaterais que o paciente pode vir a ter, tá bem? Então, tem algumas coisas que a gente leva em consideração quando vamos usar os anticolinesterásicos, tá? Primeiro, a gente sempre inicia com a menor dose para ver a reação do paciente e ver se ele vai tolerar a medicação. E segundo, de acordo com a tolerância, a gente vai escalonando gradualmente essa dose até a dose máxima tolerada. No terceiro ponto, a gente reavalia esse doente do ponto de vista cognitivo para ver se ele teve alguma melhora ou se ele estacionou um pouco a doença, ver como é que ele ficou do ponto de vista cognitivo. Isso a gente faz alguns meses depois, tá? E por último, se a gente achar que o doente não está respondendo àquela medicação ou se a gente tiver alguma limitação com relação aos efeitos adversos, a gente pode trocar
por outro medicamento do grupo, tá bem? Bem, com relação ao nosso outro grupo de medicamentos aprovados para o tratamento específico da doença, nós temos a memantina. A memantina, ela é um antagonista dos receptores NMDA, né, que é o N-metil-diaspartato, é um antagonista dos receptores de glutamato, e ela é indicada para o tratamento dos pacientes numa fase moderada a grave, tá? Então a gente reserva a memantina para um segundo momento, para uma fase moderada a grave da doença. A memantina ela não é feita numa fase inicial. Normalmente o que a gente faz? A gente inicia um inibidor da acetilcolinesterase na fase inicial da doença e quando chega na fase moderada a gente associa a memantina para a gente atingir a máxima terapêutica possível de controle da doença, tá bem? E não existe assim uma interação medicamentosa entre os inibidores da acetilcolinesterase e a memantina, tá? A gente geralmente faz a combinação dessas duas classes de medicamentos. A memantina geralmente ela é bem tolerada, tá? Tem uma baixa prevalência de efeitos adversos, mas pode em alguns pacientes causar diarreia, causar um pouco mais de agitação e de insônia, dores de cabeça, alucinações, mas não é comum, tá, que isso ocorra. É mais comum que isso esteja até mais relacionado à própria doença, alguns desses sintomas. Bem, e assim, para completar, né, nós vimos aqui, então, esses dois grupos, os inibidores da acetilcolinesterase e os antagonistas dos receptores de glutamato, que basicamente é a memantina, que a gente vai usar para o tratamento específico da doença de Alzheimer. Não existe nenhuma evidência científica que suporte a utilização de outros medicamentos para esse fim, tá? Para o tratamento ou prevenção da doença de Alzheimer, como por exemplo os vasodilatadores, alguns extratos cerebrais ou de plantas, componentes nutricionais. Então, nada disso tem comprovação científica, tá? Quanto à prevenção ou tratamento específico da doença de Alzheimer, tá bem? Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao tratamento específico da doença de Alzheimer. E para os próximos vídeos, vou trazer um pouco do tratamento sintomático e do tratamento não farmacológico. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!